Será que o ministro do STF, Gilmar Mendes, acompanha o canal? Não sei. Talvez ele faça igual o Marco Antônio Villa, que a gente supõe que ele tenha um perfil fake aqui no YouTube para acompanhar os vídeos. O Carlos Andreasa, certeza, porque ele é meu seguidor lá no Twitter, @profileoficial. E o Diário do Centro do Mundo publicou recentemente uma fala sobre a tese do ministro da Educação, Milton Ribeiro. O que eu falei lá na sexta-feira. Queria ler a tese do ministro, mas a tese dele não está na base de dados da USP. Mas o nome dele aparece no Lattes da orientadora. Então, fiquem tranquilos que ele tem o título de doutor. Não sabemos. Agora, se o Gilmar Mendes aparecer com a camisa da Marina Silva, Pulp Fiction, ou com a camiseta A Culpa Não É Minha, Eu Votei no Daciolo, produtos que você encontra aqui na loja Professor Leonardo, você pode ter certeza que ele é uma pessoa que acompanha o canal. Mas por que eu estou falando isso? Porque recentemente o Gilmar Mendes disse que a forma como o Bolsonaro gerencia a crise de saúde no país pode fazer com que os militares ou as Forças Armadas sejam associadas a genocídio. E é claro que isso caiu como uma bomba, os militares ficaram ofendidíssimos. Mas Gilmar Mendes está certo. E nós falamos isso há quanto tempo no canal? Que os militares são cúmplices fardados do governo Bolsonaro. Porque eles concordam com a forma da política da saúde feita pelo presidente. Bolsonaro ele é o responsável por quase 70 mil mortes no país por Covid-19. E todos aqueles que participam do governo de alguma forma e não se opõem à forma que Bolsonaro governa o país são cúmplices. São cúmplices. O Mandetta não concordou e saiu. O Nelson Teich também não concordou e pulou fora. Mas os militares continuam. E o Gilmar Mendes também alertou ao Bolsonaro que ele pode ir parar no Tribunal Penal Internacional. Porque Bolsonaro incentiva as pessoas a quebrarem o isolamento, incentiva o uso de medicamento. A forma como ele está lidando com a Covid-19 com os índios é algo extremamente cruel. Isso é um genocídio. Ele coloca em risco uma cultura por incompetência dele. E ele pode ser punido pelo Tribunal Internacional. Olha só o que o Gilmar Mendes falou ainda para o Bolsonaro. O ministro do Supremo afirmou que o presidente pode até mesmo ser notificado pelo Tribunal Penal Internacional durante uma viagem para a Europa. Imagina você, o Bolsonaro ele desembarca no aeroporto em Londres e tem um oficial de justiça falando que ele está intimado. E se o Bolsonaro for condenado, aqueles que de alguma forma participaram vão ser moralmente considerados cúmplices. E a lista é grande, hein? A lista é grande. Mourão, General Augusto Heleno, Braga Neto, Luiz Eduardo Ramos, Fernando Azevedo, Tarcísio, o astronauta e também o próprio ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello. É claro que essa situação, essa fala do Gilmar Mendes, que é uma fala para alertar Bolsonaro e Bolsonaro percebeu o alerta, e os militares também perceberam o alerta, inicia uma nova rota de colisão entre o STF e as Forças Armadas e os militares do governo. Tanto que alguns militares já entraram com uma procuração, uma PGR, enfim, contra o Gilmar Mendes. Mas muitos perceberam e Bolsonaro percebeu também. Bolsonaro não tomou partido nessa briga entre militares e também Gilmar Mendes. E dentro das Forças Armadas, pessoas já começam a cobrar a saída do general Pazuello, do Eduardo Pazuello, do Ministério da Saúde. Eles falam que pelo fato do Pazuello ser ainda um militar na ativa e não da reserva, atrapalha essa relação. Porque os erros dele podem acabar respingando nas Forças Armadas. Mas é muito difícil. Mesmo ele sendo um militar da reserva, mesmo que ele saia e vá para a reserva, ou volte a ser o número 2, existem tantos militares dentro do governo Bolsonaro que há uma confusão entre Bolsonaro e as próprias Forças Armadas. O que Bolsonaro faz de negativo vai respingar nas Forças Armadas, porque as próprias Forças Armadas permitiram que a situação chegasse a esse ponto. E alguns militares falam que ele está forçando a barra, que o Eduardo Pazuello força a barra ao tentar ser ministro da Saúde, ao continuar como ministro da Saúde. Porque ele não sabe, ele não tem preparo para ocupar aquela pasta. É como se ele fosse uma tartaruga pilotando um avião, precisando chegar rápido no destino porque tem um paciente, que tem um passageiro que está com infarto, está com um problema cardíaco. Ele não sabe os processos de saúde no SUS, ele não entende o que é uma pandemia, ele não entende nada de saúde. Tanto é que nós temos pessoas morrendo, quase 70 mil mortos, e verba parada.
Porque ele não sabe como administrar aquela pasta. E há uma pressão em cima dele, tanto que Bolsonaro já busca um substituto para o Ministério da Saúde. É uma reportagem isso da Folha de São Paulo. Então, o ministro Eduardo Pazuello pode não ter uma vida mais tão longa como o ministro da Saúde. Porque há uma pressão grande por parte dos próprios militares para que ele ou vá para a reserva ou volte a ser o número 2 da pasta. Essa é a maior crise de saúde que nós estamos vivendo e não temos um ministro à altura do cargo. Bolsonaro sabe disso, Bolsonaro entendeu o recado de Gilmar Mendes, porque segundo algumas informações aqui do Merval Pereira, o Gilmar Mendes tem conversas pessoais com o Bolsonaro. Ele falou o seguinte: Gilmar Mendes já teve conversas pessoais com o presidente Bolsonaro, advertindo-o de que a política do meio ambiente coloca o Brasil em posição fragilizada na Europa e alcança ainda a política indigenista brasileira, que é classificada por ONGs e organismos internacionais de genocida. Em uma dessas conversas, Gilmar Mendes chegou a lembrar que o caminho está aberto para uma denúncia no Tribunal Penal Internacional em Haia. O ministro Gilmar Mendes preocupa-se com a imagem do Brasil na Europa, onde se encontra no momento. O Brasil se tornou tóxico, lamenta o ministro Gilmar Mendes. Então Bolsonaro sabe o recado e é muito possível que o nosso ministro da Saúde seja substituído. Mas, se ele for, você vai acompanhar aqui no canal. Por isso, ative as notificações, me siga no Twitter, @Profileoficial, e no Instagram, canal Profiléu.